Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 28 de maio de 2025 para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, para receber também nosso devocional diário. Vem comigo meditar e orar. Nossa leitura de hoje será em 1 Reis, capítulos 20 e 21. Posteriormente, nós leremos João, capítulo 8, de 1 a 20. Antes, porém, quero orar com vocês. Vamos orar? Pai de amor, de graça e bondade, graças te rendemos, Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos assiste, ó Pai, em todos os momentos. E não é diferente enquanto lemos a palavra do Senhor. Suplicamos-te, ó Deus, que fale ao nosso coração através dessa leitura. Ilumine, ó Deus, toda ela para que nós aprendamos de Ti, coloquemos em prática e desejemos grandemente aprender mais e mais do Senhor, buscando, ó Deus, nos estudos bíblicos que a nossa igreja tem feito, nas escolas bíblicas dominical, aprendendo mais com homens íntegros, ó Pai, que falam a palavra do Senhor com inteireza de coração. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos para a leitura sem mais delongas. 1 Reis, capítulo 20. Acabe derrota os sírios. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo o que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: notai e vede que este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe des ouvidos nem o consintais. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei. Porém, isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo: façam-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta, quando bebiam ele e os reis das tendas, disse aos seus servos: ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: por quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Saíram ao meio-dia Ben-Hadad, porém estava bebendo e embriagando-se nas tendas. Ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo:
saíram de Samaria uns homens. Ele disse: quer venham tratar de paz, tomai-os vivos, quer venham pelejar, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, sê forte, considera e vê o que hás de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército igual em número ao que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvidos aos que disseram, e assim o fez. Decorrido 1 ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista. Foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns defronte aos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel num só dia feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade, e caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad: poupa-me a vida. Disse Acabe: pois ainda vive? É meu irmão. Aqueles homens tomaram isto por presságio, valeram-se logo desta palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad. Ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele, e ele o fez subir ao carro. Ben-Hadad disse-lhe: as cidades que meu pai tomou de teu pai, eu tas restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu, disse Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: esmurra-me. Mas o homem recusou fazê-lo. Ele lhe disse: visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que em ti, apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta, outro homem lhe disse: esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Ao passar o rei, gritou e disse: teu servo estava no meio da peleja, quando, voltando-se um companheiro, me trouxe um homem e me disse: vigia este homem. Se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: esta é a tua sentença.
tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. 1 Reis, capítulo 21. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama. Voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens, assim desgostoso teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu... Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam em Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Elias ameaça Acabe e a Jezabel. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor: mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti. Arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías,
por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre sua casa. João capítulo 8, de 1 a 20. A mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunhos de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhes perguntaram eles: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Encerramos nossa leitura por hoje. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não serás envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 127. Agora vamos comigo parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 28 de maio de 2025.
Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial nesse dia 28 vai para a Zenilda Leonardi, lá em Tuiutaba, Minas Gerais. Vai para a Flor de Lis, em Primavera do Leste, Mato Grosso. Vai para o Evangelista Mariano, em Primavera do Leste, Mato Grosso. Vai para a Ana Lídia, lá em Rio Verde, Goiás. E para a Patrícia Fernanda, em Barra do Garças, Mato Grosso. Que Deus abençoe cada um de vocês de forma abundante. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, de graça e bondade, graças te damos pela vida da Zenilda, da Flor de Lis, do Evangelista Mariano, da Ana Lídia, da Patrícia Fernanda, Pai, por concederes a eles mais um ano de vida. Louvo-te, ó Pai, porque o Senhor os tem sustentado, abençoado, guardado e protegido. Peço, ó Deus, ao Senhor que derrame sobre eles dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?